Se você é advogado ou advogada e possui uma sociedade de advogados, o vídeo de hoje é para você. A gente vai analisar uma decisão do STJ acerca da possibilidade ou não de cobrança de anuidade por parte da OAB de sociedades de advogados. E a depender do que a gente verificar na nossa análise de hoje, pode ser que ao final desse vídeo você descubra que tem valores a receber de volta. Então fica comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a nossa análise, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto, ou seja, advogados e advogadas que possuam ou têm interesse em possuir uma sociedade de advogados. Bom, então vamos lá. Esse caso, então, essa decisão que a gente está analisando, tem origem num recurso especial interposto pela OAB de São Paulo contra uma decisão que condenou ela a devolver valores de anuidade cobrados de uma sociedade de advogados por ter entendido que essa cobrança é indevida. O fundamento utilizado pelo acórdão recorrido foi no sentido de que existe uma diferença entre a inscrição de advogados, pessoas físicas, que geram a possibilidade de cobrança de anuidade, e o registro de sociedades de advogados, que é o registro de uma pessoa jurídica, o que, de acordo com o entendimento do acórdão recorrido, não possibilita a cobrança de anuidade porque é uma previsão que não está na lei. Então, ele cita, inclusive, o acórdão, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Contra esse acórdão, então, a OAB interpôs o recurso especial alegando ofensa ao artigo 46 da Lei 8.906 de 1994, que prevê a possibilidade da cobrança de anuidade de advogados que são inscritos na OAB, advogados e estagiários inscritos na OAB. Além disso, a OAB alegou no seu recurso especial que a contribuição anual é devida por seus inscritos, abarcando tanto as pessoas físicas, advogados, quanto a sociedade de advocacia, pois o ato de registro dessas no Conselho Seccional competente se daria por meio da inscrição, enquadrando-se como sujeito passivo para a contribuição anual. Ela alegou ainda que, mesmo que fosse declarada a inexigibilidade das cobranças das anuidades, essa inexigibilidade só poderia ter efeitos para o futuro, ou seja, efeitos ex nunc, e não efeitos ex tunc, para possibilitar que essa sociedade de advogados pedisse de volta todos os valores que ela pagou nos últimos 5 anos, que foi o que o acórdão recorrido entendeu, que a OAB teria que devolver as anuidades pagas nos últimos 5 anos. E ela defendeu ainda que nada disso que ela alegou fosse acolhido, que o prazo prescricional, então, devia ser de 3 anos, e não de 5, tendo em vista o disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil. Vamos começar a analisar, então, o voto que julgou esse caso, para ver qual foi o entendimento adotado. Então, ele vai começar, o ministro relator, falando que entre as competências da OAB está a imposição da contribuição anual, que está prevista na Lei 8.906 de 94, em especial nos artigos 46 e 58. Então, ele vai, inclusive, transcrever o artigo 46, que fala: compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Em que, então, portanto, cabe ao Conselho Seccional da OAB fixar, alterar e receber as anuidades devidas pelos inscritos na entidade. Porém, no exercício dessa competência, mostra-se indispensável o respeito às disposições legais, em especial às disposições dessa lei já citada. O ministro vai também citar o capítulo 3 do título 1 do Estatuto da Advocacia, que dispõe expressamente acerca da inscrição como advogado e estagiário nos quadros da OAB e traz todos os seus requisitos. Então, o artigo 8º fala que para inscrição como advogado é necessário capacidade civil, diploma de graduação, título de eleitor, aprovação no exame da ordem, etc. E que para inscrição como estagiário é necessário preencher algum dos requisitos anteriores e também estar estagiando num escritório de advocacia, ter um estágio profissional em advocacia. Tá? E vai, então, concluir que, do que se observa, a inscrição na OAB como advogado ou como estagiário limita-se às pessoas físicas, não havendo nenhuma referência à possibilidade de que pessoas jurídicas possam ser inscritas em seu quadro. Isso é o mais importante, que foi o principal argumento utilizado aqui.
E ele vai, então, continuar. Na verdade, em relação às pessoas jurídicas, a Lei 8.906 de 94 traz capítulo específico que trata da sociedade de advogados, as quais adquirem personalidade jurídica por meio do registro aprovado de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB. Então, o artigo 15 vai dizer: os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. A sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da AB, em cuja base territorial tiver sede. E de tudo isso, ele vai falar que é importante ressaltar dois aspectos. Primeiro, a sociedade somente pode ser composta por advogados aptos a exercer essa atividade, ou seja, devidamente inscritos na OAB e que, em razão da inscrição, devem arcar com a contribuição anual obrigatória. E desse primeiro aspecto que ele citou, quero já ressaltar um ponto importante, porque se a sociedade de advogados é formada só por advogados inscritos, esses advogados inscritos já contribuem com a anuidade, eles já têm que pagar uma anuidade. Então, eles teriam que pagar 2 anuidades por ter uma sociedade de advogados? Será que isso seria justo também? Pensando num sentido de justiça, a pessoa tem que pagar 2 anuidades para a OAB, se ela já paga por ter que ser inscrita, para, sendo inscrita, poder registrar uma sociedade de advogados? E o segundo aspecto que ele traz é que a sociedade não é inscrita no conselho seccional, mas ali registrada, fazendo essa diferença entre inscrição e registro. Então, ela é registrada para aquisição de personalidade jurídica, sendo vedado o registro em cartório civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais. Então, a sociedade de advogados ela não é registrada na junta comercial como uma empresa qualquer. Ela é registrada no conselho seccional do respectivo local do escritório de advocacia, tá? Então, isso é importante, não sei se todo mundo sabe disso. Enfim, então que ela só pode ser registrada, ela não pode ser registrada em cartório e nas juntas comerciais que possibilite a inclusão de qualquer outra finalidade que não seja de prestar serviços de advocacia. E aí, para formalizar todo esse entendimento da diferença entre inscrição e registro, ele vai falar que apesar da sociedade de advogados estarem aptas a praticar atos indispensáveis às suas finalidades, com o uso da razão social, elas não possuem qualificação para a prática de atos privativos de advogado, o que demonstra a clara diferença entre o registro, que confere personalidade jurídica à sociedade de advogados, e a inscrição, que habilita o advogado e o estagiário à prática de atos privativos dos advogados. E aí, diante disso, demonstrada a distinção entre o registro e a inscrição para o exercício da advocacia, a única interpretação possível a ser extraída do artigo 46 e do artigo 58, inciso 9, que ele já transcreveu acima, é a de que os conselhos seccionais, órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso de sua competência privativa, não podem instituir e cobrar a anuidade dos escritórios de advocacia. E aí, para reforçar todos esses fundamentos, ele vai citar alguns julgados já do STJ que já tinham sido nesse mesmo sentido. Com base nesse entendimento, então, ele vai julgar o caso concreto, falando que estava correto o acórdão recorrido em reconhecer que a cobrança foi indevida e que a OAB teria, então, que devolver os valores cobrados de anuidade dos últimos 5 anos. E o mais importante aqui é que a OAB, aliás, o STJ não entrou no mérito da ofensa alegada pela OAB ao artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil, falando que não houve, no acórdão recorrido, juízo de valor sobre esse dispositivo. Então, falando que isso seria um impedimento de conhecimento do recurso especial com relação a essa alegação de violação. Por isso que é muito importante a gente saber como que os recursos especiais, recursos extraordinários funcionam para a gente poder ultrapassar essas barreiras. Não é um recurso qualquer que você pode alegar qualquer coisa. Você tem que demonstrar que houve pré-questionamento, que não tem óbice na súmula 7, que não tem óbice em diversas outras súmulas e, enfim. Então, o STJ, isso é importante, não chegou a analisar qual é o prazo prescricional a ser adotado em casos como esse para devolução da anuidade. E nem chegou a analisar se esse efeito teria que ser ex tunc ou ex nunc, ou seja, ex tunc para o passado ou ex nunc só para o futuro. Ele não chegou a analisar isso, não entrou nesse mérito. Então, a princípio, o acórdão recorrido foi mantido para que essa sociedade de advogados, que tinha entrado com a ação na origem para receber de volta a anuidade, ainda tivesse o direito de receber as anuidades que ela pagou dos últimos 5 anos. Então, o que prevalece nesse momento é o entendimento de que, se você tem uma sociedade de advogados e você quer entrar com uma ação
para receber de volta anuidades que foram cobradas nos últimos 5 anos e impedir a cobrança de anuidades futuras, você pode, tá? Ainda pode ser que esse entendimento com relação à prescrição venha a ser alterado? Pode ser, mas por enquanto o que está prevalecendo é isso, que você, se você tem uma sociedade de advogados, se você recebeu cobrança de anuidade, você pode entrar com uma ação e pedir de volta a devolução do que foi pago nos últimos 5 anos, com base nesse precedente que a gente acabou de analisar. E como sempre nesses casos, é formada uma tese, né? E a tese desse tema 1179, que é o tema do recurso repetitivo que a gente está analisando, foi a seguinte: os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não podem instituir e cobrar anuidade das sociedades de advogados. Então, de novo, se você tem uma sociedade de advogados e você pagou anuidade nos últimos 5 ou mais de 5 anos, você pode entrar com uma ação para declarar que essa cobrança ela é indevida e para pedir de volta os valores que você pagou de anuidade dos últimos 5 anos em atenção ao prazo prescricional, que até hoje é o prazo que está sendo entendido para esse tipo de caso, tá? Pode ser, como eu falei, que o prazo prescricional mude numa decisão futura que o STJ venha analisar, falando que realmente o prazo devia ser o prazo trienal, como a OAB alegou, mas que nesse caso não chegou a ser apreciado por ausência de pré-questionamento, um óbice do conhecimento do recurso especial quanto a esse ponto, tá? Então, por hoje é isso, espero que tenha gostado. Se ficou com quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários. Conta também nos comentários se você concorda com essa decisão, se você também acha que não deve ser cobrada a anuidade da sociedade de advogados, tanto com base na interpretação da lei, que é o mais importante, né, pra gente, mas também com base nesse senso de justiça. Porque, como eu falei, será que seria justo um advogado que já paga anuidade também ter que pagar mais anuidade porque ele registra uma sociedade de advogados? A meu ver, não. Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima. De novo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os advogados e advogadas e continuar acompanhando aqui, porque a gente faz análise semanal, ou quase semanal, das decisões do STJ e do STF. Até a próxima.